Em 1984, o Renault Espace de primeira geração era uma espécie de punk desleixado que cuspia no rosto das convenções automotivas. Por outro lado, seu sucessor de 1991, o Espace 2, havia trocado sua originalidade por um terno de 3 peças e um corte de cabelo bem comportado. Acabou o lado, não ligo para convenções. A Renault demorou para impor esse conceito de monovolume, mas no final deu certo. Desde 1987, os engenheiros já trabalhavam no que viria a seguir. E com o Espace 2, a Renault mostrou que acreditava em seu bebê, ao ponto de colocar um V6 sob o capô ou até mesmo um motor de Fórmula 1. Então hoje revisitaremos a história de uma minivan nada convencional. O Espace 1 foi uma aposta, um golpe de pôquer industrial jogado com cartas meio amassadas. Originalmente concebido pela Matra, este conceito de minivan tornou-se órfão. A Peugeot Société Anonyme, que inicialmente deveria comercializar este peculiar dispositivo, estava em caos financeiro e precisou abandonar o projeto. A Renault pegou, limpou a poeira e, contra todas as expectativas, este patinho feio se transformou em um cisne. Depois de quase enfrentar um desastre, porque no início as vendas realmente não estavam à altura, a persistência da Renault acabou por compensar e a Renault se encontrou catapultada para a vanguarda da inovação europeia. Como um chefe estrelado que apresenta um prato improvável, porém saboroso. Desde 1986 foi imaginada uma versão para os americanos, o Space Prime. E em 1987... Matra e Renault lançaram o projeto P36, que dará origem ao nosso Espace, 2 dos quais estamos falando hoje. As vendas do Espace 1 continuavam a subir lentamente, mas com certeza com um pico em 1990 a 47.421 exemplares. Nada extraordinário, mas o bastante para o marketing notar que os clientes preferiam as versões de alto padrão. A conclusão era, portanto, clara. Era necessário subir de nível, fazer luxo e, acima de tudo, trazer mais dinheiro para os cofres. Entre os protótipos para AMC em 1986 e 1987 e os projetos P36A, P36B, J48 em 1988. Vimos desfiles de testes de estilo como candidatos a um concurso de beleza. Finalmente, eles optaram por uma evolução suave, um pouco rechonchuda, mas com uma certa presença. Acabou o visual um pouco improvisado do espaço. O P36, que se tornou J63, impondo-se como um chefe que entra em uma reunião com uma maleta de crocodilo. O design foi concluído em 1988 e acabou com as peças pegadas aqui e ali. O J63 tinha uma verdadeira personalidade. A plataforma foi alongada para 4,43 metros contra 4,25 metros. E o trem dianteiro abandonou as velharias do Fuego para pegar o da Renault 25. E então, cereja no topo do bolo, eles planejaram implantar o 56 PR5 para atrair uma certa burguesia. Em paralelo, na Renault e Matra, eles observavam o Espace 1 subir tranquilamente no mercado. As vendas permaneciam modestas, mas ultrapassavam as capacidades da fábrica Matra em Romorantin. Portanto, tomamos a decisão de abrir uma segunda linha de montagem em Dieppe, na Alpine. Para o J63, a Renault tinha visões ainda maiores e equilibrar entre 2 locais não era o mais fácil. Então, eles decidiram construir uma fábrica totalmente nova em Romorantin, o Centro Romo. 3.018.792 metros quadrados de concreto e ambição em 100 mil metros quadrados de terreno, financiado em grande parte pela Matra. Um palácio industrial para uma minivan que mantinha sua carroceria em compósito, que era fabricada bem ao lado. Em 1990, enquanto o J63 entrava em fase de industrialização, Matra quis se aventurar. Eles propuseram à Renault 2 versões um pouco loucas. A P40, um aventureiro com um kit de carroceria que hoje lembra muito o que será o Scenic RX4, e a P46. Uma fera de corrida com um Quinto Six PR, quinto alimentado por 2 turbos, Garrett, transmissão integral, quadra, 265 cavalos e 240 km por hora. Uma minivan que poderia ultrapassar um Porsche enquanto batia na barriga.
Com seu kit de carroceria discreto, porém musculoso, era o tipo de carro que um agente secreto dirigiria para buscar seus filhos na escola. Infelizmente, a Renault disse não. E esses dois protótipos hoje repousam no Museu de Romorantin como relíquias de um sonho um pouco louco. O DeoJ Série 63 foi revelado em março de 1991 no Salão de Genebra. Ninguém mais ficava surpreso. A minivan não era mais uma revolução. Era apenas uma evidência, mas todos concordavam que estava muito bem acabado. O artesanato do antigo, este J63, era mais longo, mais imponente e mantinha seu trunfo principal, um piso plano e uma modularidade que faria um canivete suíço empalidecer. O interior deu um salto à frente, com materiais que cheiravam a burguês em vez de fórmica. Sob o capô, havia a opção de um motor a gasolina 4 cilindros de 2,2 litros com 110 cavalos. Um turbodiesel um pouco lento com 88 cavalos, ou o V6 PRV de 2.849 si, Cansme 3 e 153 cavalos. Alguns mercados receberam um motor 1.995 cc de 103 cavalos. E a transmissão quadra ainda estava lá, reservada para os 2,2 litros. O público adorou. E as vendas de 1991 surfaram na onda do Espaço 1 sem concorrência francesa para colocar obstáculos em seu caminho. Se os primeiros compradores eram pioneiros um pouco excêntricos, os do Espaço 2 formavam uma mistura mais heterogênea, indo do executivo ao pai de família numerosa. Com sua aparência estatutária e seu quinto 6, eles vieram provocar a Renault Quinto Int i5 e a Safran no topo de linha. Mas a festa não durou para sempre. Peugeot Société Anonyme finalmente reagiu e lançou seus Peugeot 806 e Citroën Evasion em 1994, seguido pela Ford, Volkswagen e Seat com seu Galaxy, Charan e Alhambra em 1995. O Espace 2 mantinha a liderança, mas o crescimento desacelerava. Para manter o apelo, a Renault lançou séries especiais a torto e a direito, Olympique 1992, Helios, Alizé, Cyclade, Space Mountain, Grand Écran, Magellan, Nouveau Monde. Enfim, havia algo para todos os gostos. Em termos de evolução, o diesel ganhou 4 cavalos em 1995, atingindo o máximo de 92 cavalos. Só isso, mas sem restyling. Com o Scenic, que apareceu em 1996, a Renault teve que reposicionar o Espace 3 para cima para evitar pisar nos próprios pés. E então, é claro, para o 10º aniversário do Espace, Renault Matra e Renault Sport tiveram uma ideia completamente louca. O Espace acabou. Uma minivan com um quinto 10 da Fórmula 1 800. Uma minivan com um quinto 10 da Fórmula. 820 cavalos, 300 km por hora e de 0 a 100 em 2,9 segundos. Apresentado em 1994 em Paris, era uma besta uivante, com uma carroceria musculosa. Existiam 2 versões, uma estática para os salões e uma móvel, pilotada por Alain Prost em 1995. Mas provavelmente falaremos sobre isso em outro vídeo, pois ele merece um vídeo só para ele. Então, é claro, não hesite em se inscrever. Retirado em 1996, após 317.225 exemplares, o Espace 2 provou que havia um mercado para monovolumes, ainda mais do que o Space. Esteticamente bem sucedido, bem acabado, bem motorizado, ele dominou os anos 90, forçando a concorrência a se mexer. Os SUVs acabaram por tornar o conceito de minivan obsoleto nos anos 2010, mas em seu tempo era o rei das estradas familiares. E você tem alguma lembrança em espaço? Diga-me isso nos comentários. E claro, inscreva-se para não perder todos os nossos futuros vídeos.